dia, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Karina e hoje vamos falar de livros. Mais precisamente, dos livros que eu comprei e me foram oferecidos em 2024. Porque 2025 ainda está a começar agora. Vamos com calma, vai? Eu vou dividir em 3 partes este vídeo. Numa primeira parte vamos falar dos livros que eu comprei. Na segunda parte vamos falar dos livros que me foram oferecidos. E por fim vamos falar dos livros que eu comprei e li. Comprei e li. Não é para me gabar, mas eu li os livros que comprei. Mas pronto, vamos começar. O primeiro livro que eu vou falar é uma short story, claro, sobre um romance trágico. O que mais posso dizer, não é? Estou a falar de White Nights, de Fyodor Dostoevsky. Dizem que esta foi a blueprint, não é? Para os romances trágicos, porque basicamente conta a história de um homem que se apaixona por uma mulher que já está comprometida e fala da dor, do sofrimento, daquele amor não correspondido e do desespero por ter aquele amor tão intenso e não poder fazer nada com ele, né? É romance trágico, short story, literatura russa. É claro que eu tinha que o comprar e é claro que eu vou ler. E eu estou bastante intrigada, porque dizem que o início é simplesmente a coisa mais linda que se leu alguma vez e eu estou extremamente curiosa para saber. É o meu primeiro livro do Fyodor. Não vou mentir que estou com medo, bastante medo, mas estou bastante entusiasmada também para o ler e mal posso esperar que me caia no meu frasquinho. Antes de apresentar o segundo livro, antes de mostrar o segundo livro, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que gosta bastante de história, qualquer tipo de história, mas eu sou mais fascinada pelo Renascimento e pelos seus artistas, principalmente o Miguel Ângelo, que é o meu artista favorito do Renascimento, e por isso eu queria entrar mais dentro do Renascimento e ler mais sobre Miguel Ângelo. Porém, biografias não são o meu forte, eu confesso que não consigo ler biografias, simplesmente não me entra na cabeça, não dá, para mim não consigo. Por isso eu decidi comprar uma biografia, ficção histórica, digamos assim, que é baseada realmente na realidade, mas com elementos mais de ficção para puxar o leitor, tipo eu, para a narrativa. Falo de The Agony and the Ecstasy, de Irving Stone. Ele é conhecido por um dos grandes escritores de biografias fictícias, ficção histórica, vocês entenderam? E aqui fala basicamente dos amores proibidos de Miguel Ângelo e da sua paixão por Deus e a revolta também por causa da igreja e isso tudo. E o Renascimento de Miguel Ângelo, claro que eu vou adorar. Eu comecei a ler isto para aí 2 ou 3 páginas para ver se eu realmente conseguia, que se calhar seria um livro que eu realmente conseguisse ler até ao fim. E eu fiquei mesmo satisfeita por saber que a forma como ele escreve, incrível. A forma como ele está a narrar as coisas, fascinante. O que eu vou achar deste livro, maravilhoso. Tenho a certeza que vai ser um dos meus livros favoritos quando ler. Se eu ler, não sabemos o que nos espera ao futuro, não é? It's up to the frascos, que não estão aqui. Vocês não conseguem ver, está ali um. Está ali. O próximo livro chama-se Diary of a Boy, de Emi Yagi. É uma autora japonesa e basicamente fala desta mulher que se despediu do seu último emprego por causa do assédio sexual e encontrou um novo emprego numa nova empresa que é só de homens, e ela, sendo a única mulher, é-lhe esperado fazer aquelas tarefas mais servis, E houve um dia que ela simplesmente disse que não podia fazer porque estava grávida. E eles deixaram-na em paz. Desde então, o problema é que ela não está grávida. E entra aí um conflito que vai gerar 9 meses de dúvidas, não é? O que é que ela vai fazer com esta mentira? Como é que ela vai conseguir lidar e conciliar a sua vida com isto, não é? Dizem que é um dos melhores livros feministas da atualidade, da atualidade, sim, da época moderna. E é literatura japonesa, o primeiro livro de literatura japonesa que eu vou ler e eu estou entusiasmadíssima
porque literatura asiática, parecendo que não, é uma das literaturas mais bonitas que existe. A forma como eles escrevem é simplesmente linda. E como isto fala de um assunto tão sério e tão importante como, não é, machismo e isso tudo, e as tradições do Japão, eu estou mesmo curiosa para saber o que é que ela vai fazer com esta história, porque dizer que está grávida e depois ter que lidar com isso é algo bastante... Ninguém pensaria nisso. Uma mentira tão intensa, tão profunda, com tantas camadas, que simplesmente eu não sei como é que ela vai desenvolver isto, e eu estou extremamente curiosa para saber como é que ela vai desenvolver isto, porque... O próximo livro é interessante. Eu adoro terror, não é? E terror cómico é um dos melhores terrores que alguma vez existe. Ready or Not existe, por isso. E eu comprei este livro por ter esses dois elementos. E dizem que joga muito bem com esses dois elementos. Com o terror e com a comédia. Eu estou a falar de A Certain Anger, de Chelsea Summers. Chelsea Summers, isso. Basicamente conta a história de uma mulher que é uma crítica de comida, é assim que se diz em português, não sei, uma food critic, e basicamente ela decide começar a matar os ex-namorados dela e a comê-los. Eu não tenho como me defender. Isto é canibalismo na sua maior forma. Pois, eu sei. Também estou assim. Mas dizem que é bastante engraçado ler este livro. E também é um bocado abre-olhos para a realidade. E eu estou um bocadinho curiosa para saber como é que isso joga uma coisa com a outra, né? E peço imensa desculpa que seja canibalismo. O próximo livro que eu apresentar também não é muito melhor. Mas é o que há aqui, né? O próximo livro, confesso que eu comprei por causa do TikTok. Eu sei, eu não estou orgulhosa de mim também. Eu sei, mas ilusão. Mas eu vou falar de Boy Parts, de Elisa Clark. Basicamente conta a história de Irina, que é uma fotografia, que é uma fotógrafa e que ela tira fotos explícitas dos homens que modelam para ela. Um dia foi-lhe oferecido uma galeria, uma exposição numa galeria, e isso desencadeia umas reviravoltas autodestrutivas centradas na Irina, na melhor amiga dela e no outro rapaz que vai aparecer na história. É a obsessão. Este livro fala basicamente da obsessão humana, mesmo na sua maior forma, e eu ouvi dizer que a melhor forma de ler este livro é ler sem saber nada sobre ele. Por isso, sempre que eu via na minha For You page, tipo, gostaram, ótimo, não quero saber porquê, toca a seguir. Os comentários que eu vi, só coisas boas. Eu juro que só ouvi coisas boas deste livro. E eu também comprei um livro assim mais macabro do TikTok há 2 anos ou assim, Tender is the Flash, e foi um dos meus livros favoritos. E eu espero que o TikTok desta vez não me desiluda também. Estou a confiar muito nele. Vamos rezar por mim, por favor, que eu realmente quero gostar deste livro, porque, número 1, a capa. Linda, maravilhoso. Número 2, o pote. Olhem para isto. Ela, uma galeria, uma exposição, vai desencadear esta história toda. O lado negativo do ser humano. Não, meus senhores, se o TikTok me mentir neste... Antes de mostrar o próximo livro, eu quero contar-vos como eu sofri com ele. Basicamente, eu comprei este livro naquela promoção da WUC dos 100%, onde tu compras um livro, depois eles devolvem-te o dinheiro para comprar ainda mais livros. Pronto. Eu comprei a prenda de Natal da minha irmã com essa promoção. E quando recebi o dinheiro de volta, eu tinha que comprar 2 livros. Um deles está aqui, que irei falar a seguir. Foi um dos que eu li. E o outro é este, que eu estou com o olho neste há para aí 2 ou 3 anos já. E só agora é que realmente o comprei, porque ele era um bocadinho caro e eu estou tipo, não, é agora, Deus está a dizer para eu buscar este livro. E Deus estava a dizer para eu buscar aquele livro. Se vocês soubessem, eu comprei o livro no dia, paguei logo no dia,
No dia a seguir vou ver na Wooc a minha lista de desejos e vejo que o livro está indisponível. Indisponível. Eu, peraí, fui à minha encomenda e dizia encomendado ao fornecedor. Eu, pera, isso quer dizer que vem, certo? Eu passei 2 semanas a ver o livro indisponível na minha lista de desejos e reservado ao fornecedor na minha encomenda. Eu andei 2 semanas a pensar se eu ia realmente ter. Porque já me aconteceu uma vez não ter e eles devolverem-me o dinheiro. Eu não quero o dinheiro, eu quero o livro. E graças a Deus que eu consegui. Eu recebi o livro. Eu quase que chorei quando... Ai, se vocês soubessem o aperto que me havia ali no coração. Mas eu tenho... É isto. Este livro foi mesmo destinado para mim. Falo... O nome é complicado. The Resurrectionist. Resurrectionist. E.B. Hotspur. Pronto. Como estão a ver, é fantasia macabra. Este livro está dividido em 2 partes. A primeira parte conta a história a biografia fictícia de um médico chamado Spencer Black, que acreditava que os seres humanos eram descendentes das criaturas mitológicas mais famosas, e conta a biografia dele desde o nascimento, desde a sua entrada na Faculdade de Medicina, até o seu misterioso aparecimento no final da sua vida. Ninguém sabe o que é que se passou. Engloba isso tudo. E na segunda parte, meus senhores, na segunda parte, um estudo anatómico destas criaturas e como elas são conciliadas com o ser humano. Minha gente! Digam lá se este livro não é perfeito. A capa, linda. Os desenhos, maravilhosos. A história, incrível. Este livro, meus senhores, tinha que o ter, senão eu chorava babirranho. Eu juro que chorava babirranho, mas eu não chorei porque eu tenho aqui, e ele é lindo, e ele é perfeito, e eu mal posso esperar para ler, principalmente para ver os desenhos e ver as teorias todas malucas, porque eu adoro teorias malucas, adoro estas fantasias macabras, e tipo, é um livro excelente, excelentíssimo, e eu mal posso esperar para ler, juro. Posto isto, vamos falar dos livros que me foram oferecidos. Este foi oferecido pela minha irmã no Natal. Chama-se Orange Are Not the Only Fruit, de Janet Winterson. Basicamente conta a história de Janet, que foi adotada e criada num seio religioso, onde lhe foi ensinado que ela seria uma das escolhidas por Deus para propagar a sua palavra, não é? E aos 16 anos, o que é que acontece? Ela acaba por se apaixonar por uma das suas convertidas. E o que acontece? Acontece que ela acaba por fugir e deixar a sua família, a casa e a religião tudo para trás para ficar com a rapariga de quem ela gostava. Isto fala da obsessão humana e também da obsessão religiosa. E é um testemunho em primeira mão do que realmente é viver naquele espaço e passar desse espaço para o nosso espaço, digamos assim, aquela transição da obsessão. Se vocês soubessem a quantidade de documentários que eu vejo sobre cultos, é fascinante. Isto, ser um testemunho em primeira mão, vai-me saber pela vida. Eu sei que me vai saber pela vida. E ainda por cima é gay. Gay rights. E a capa, tão bonita. Por amor de Deus. Por amor de Deus. O próximo foi oferecido pela minha sobrinha. Linda e maravilhosa. Olá. Eu sei que estás a ver. Gosto muito de ti. Eu não sei dizer o nome do rato, por isso vamos com calma, ok? Flowers for Algernon, não sei. De Daniel Keyes. Basicamente é uma ficção científica clássico. 2 coisas que eu adoro. Conta a história de Charlie, que nasceu com um QI bastante baixo e foi escolhido para fazer parte desta experiência experimental, desta operação experimental científica, que tem como intuito aumentar a inteligência do indivíduo.
Eles antes fizeram uma experiência no rato, no Alberto, no ratinho branco, e foi bem sucedida. Por isso passaram à fase seguinte, que é testarem em humanos, e o escolhido foi o Charlie, que tinha o QI bastante baixo. Acontece que realmente o QI dele começa a aumentar, ele começa a ficar completamente um dos melhores, das mentes mais brilhantes que existe, ultrapassando estes cientistas. O problema é que o Alberto aqui começa a deteriorar-se por causa da experiência e levanta a questão de será que vai acontecer o mesmo com o Charlie? Ou será que o Charlie vai ter outros efeitos? Ou o que é que irá acontecer aqui? É ficção científica, é clássico, engloba a mente humana, que é uma coisa que eu adoro, fascinante. É maravilhoso. E é amarelo. Um livro amarelo. É sempre bonito. Por amor de Deus. Eu mal posso esperar para ler este livro. Eu estou bastante entusiasmada porque eu adoro ficção científica. E como é um clássico, ainda estou mais entusiasmada porque eu adoro clássicos. Por isso, tem tudo para ser um dos meus favoritos. Tenho certeza, tenho certeza. O próximo livro foi-me oferecido pelo meu irmãozinho. Este livro, ele não sabe o que é, eu não sei o que é, ninguém sabe o que isto é. Eu vou-vos explicar depois. Chama-se Kill Show, do Daniel Swerenbecker. Kill Show. Basicamente, nesta cidade de Maryland, uma rapariga, a Sarah, desapareceu. E isto gerou uma grande polémica, um programa de televisão bastante polémico que acompanhava o desaparecimento em tempo real e não havia pistas, não havia provas, não havia nada que ajudasse no desaparecimento da Sarah. O problema não. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que 10 anos depois as pessoas envolvidas vão começar a falar. As famílias, os amigos, vão começar a falar 10 anos depois e vamos ficar a perceber o que realmente se passou com Sarah e como é que ela desapareceu e o porquê dela desaparecer. Este livro foi comprado porque a prenda que o meu irmão me comprou para mim ainda não tinha chegado. E ele foi literalmente no dia anterior ao meu aniversário comprar isto. Ele disse, vi o título, vi que era um policial, comprei logo para ti. Ele nem sequer leu tudo, só deu. A jovem Sarah desapareceu. E ele, pronto, é para ela. Ou seja, eu não tenho nenhuma avaliação disto, eu nunca vi pessoas a avaliar este livro. É algo completamente novo, que eu nunca ouvi falar, que... Estou com medo, estou. Porque eu sou muito exigente com as leituras, sim. Mas eu também estou bastante entusiasmada, porque, meus senhores, este livro é contado em meios de entrevistas. E eu adoro quando a literatura usa, assim, outros meios para contar uma história. Fascinante. Entrevista sobre uma desaparecida que causa polémica na cidade. Meus senhores, se há um livro que é para mim, é este. Juro por tudo. E eu vou gostar. Se não gostar, vão-me obrigar a gostar, porque foi-me dado pelo meu irmãozinho, que é mais velho do que eu, mas é meu irmãozinho. Para acabar os livros que me foram oferecidos, este livro foi-me oferecido pela Daniela, uma grande amiga minha, que já a conheço há 7, 8 anos, acho eu. Nós conhecemos-nos no mundo das fanfics, somos as duas escritoras. E desde então que nós estabelecemos assim uma amizade muito forte e muito de apoio mútuo em relação à escrita uma da outra. E ela comprou este livro para ela no ano passado, no verão do ano passado, e foi-me mandando pequenas citações do livro e isso tudo. E era algo tão bom, tão incrível, que ela disse, não, também tenho que o dar a ela. E deu-me. Estou a falar do livro de Miguel Esteves Cardoso, o Como Escrever. Como literalmente o título diz, ensina como escrever, não é? Eu ainda não comecei a ler, mas pelas que eu já li, do que ela me enviou, é um livro que basicamente te incentiva a aceitar a ti próprio e a arte que tu crias e a consumir também essa arte para te apropriares mais desse sentimento, dessa paixão de escrever. As coisas que ele dizia, juro, aqueciam a alma e o coração. Eram tipo, oh meu Deus, sinto-me compreendida. Oh meu Deus, isto é tão verdade. E isto é um aconchego em forma de letras. Eu juro que é um aconchego em forma de letras. E quando eu ler isto, tenho certeza que 1 vou chorar, 2 vou gostar e 3 vou publicar muitas citações, porque a forma como ele escreve, a forma como ele nos dá a passar aquela mensagem de aceita-te como tu és, meus senhores, isto é incrível. Para quem gosta de escrever, é incrível.
para terminar, vou falar dos 3 livros que eu comprei e li. Milagre, eu sei. O primeiro não o tenho comigo, porque emprestei à minha melhor amiga. Chama-se So Bright and Delicate, de John Keats, essencialmente. É um conjunto de cartas de amor que John Keats escreveu para a sua apaixonada, para a Franny Brown, e os poemas que ele escreveu inspirados nela e para ela. E meus senhores, eu não gosto de romance. É um facto, toda a gente sabe. Mas quando eu vos digo que aquele livro me fez querer estar apaixonada, que aquele livro me fez procurar um amor, John Keats foi quem inventou o amor e levou tudo com ele para a cova quando morreu. É por isso que já não há amor verdadeiro. Porque aquele homem, ele não amava. Ele era devoto dela. Ele era realmente... se não fosse ela, ele literalmente diz: tu és a minha religião e eu morria por ti. Meus senhores, eu vou ter que fazer um vídeo sobre esse livro, porque um dos meus favoritos, 2, eu tenho que vos ensinar o que é o amor, e vocês só vão saber o que é o amor quando lerem o livro dele. Ponto. É isso. 5 estrelas, obviamente. Já nos acalmamos, meus senhores. Vamos falar dos outros 2 que eu li e que os tenho aqui. O primeiro é uma leitura de 5 estrelas. Uau! Eu sei, fiquei tão feliz quando lhes dei 5 estrelas. Mas pronto, é de uma escritora fantástica. Eu apaixonei-me pela letra, também se calhar, não sei. Pela escrita dela, ela tem uma forma de escrever tão nostálgica e melancólica e tipo... Quem me conhecer sabe que são 2 coisas que fazem parte de mim, são a minha essência. Eu estou a falar de Han Kang, o livro é The White Book. Basicamente este livro é o percurso de luto dela pela mãe, que faleceu, e a forma como isso a faz enfrentar uma vida inteira de luto. E basicamente para nós, neste lado do mundo, associamos o preto ao luto. Mas em muitos países lá da Ásia e dessa zona associam o branco ao luto. E é basicamente todo o branco que está na vida dela e como isso envolve esse sentimento de luto e todo aquele pensamento pesado que existe consoante o tema, não é? É um bocado pesado, mas ela, para começar, escrita maravilhosa. Eu nunca vi uma escrita tão linda como a dela. É literalmente uma das minhas escritas favoritas. Não há ninguém que escreva como ela. Ela consegue transportar o leitor para um barco de angústia. Percebem? Tipo, estamos no mar, completamente sozinhos, só com um barquinho, e estamos rodeados de angústia, de peso, de sofrimento, de incógnita, mas estamos ali naquele barquinho, estamos seguros, nós sabemos que estamos seguros no barco, no meio daquele caos todo. É isto. Juro que é isto. E eu gostei bastante, não sei se dá para ver. Tem coisas que ela diz que simplesmente tocaram-me e ressonaram comigo. Resonate with me. Pronto. Já me perdi, não sei onde é que eu estava. Pronto. White Book, Dan Kang. Quero ler mais sobre ela. Dela também. Sobre ela, uau. Quero ler mais livros dela e já os tenho todos na minha lista de desejos da book, porque é uma necessidade a este ponto. Eu estou a ponderar estudar coreano só para ler isto como Deus entendeu. Só por causa disto. Meus senhores. Eu peço imensa desculpa pela luz, mas é o sol a brilhar a minha vida e o vosso vídeo, e é isto, Deus está aqui a dizer olá a nós, por isso eu vou-me chegar um bocadinho mais para o lado só e vamos continuar com o vídeo. O próximo livro foi uma desilusão. Eu vou-vos explicar. Eu vi este livro à toa na internet um dia, quando vi um poema a dizer o abecedário está a acabar. Em cada linha do poema, não é? Cada verso, uma letra ia-se embora e acabava por não existir o poema, não é?
E eu vi um comentário que disse: se vocês querem ler algo sucinto sobre isso, eu sugiro o livro. Agora, há duas coisas que quero dizer sobre o livro. A ideia era incrível, adorei a premissa, tipo, inovadora, já vos conto. Segundo, o título. Eu tinha que o ter. E obviamente que o tive. E que o li. O problema foi que uma desilusão, não é? Antes de dizer o título, vou-vos dizer do que é o livro. Basicamente, fala de uma ilha, Nolop, onde eles veneram este homem que conseguiu criar uma frase com todas as letras do alfabeto com menos de 35 letras. Acho que foi isso, sim. E eles achavam que ele era um deus por causa disso, e essa frase está no mural da cidade, da ilha, da capital, escrita lá, né, porque tipo, veneram-na ele, né. O que acontece? 100 anos depois as letras estão perras, não é? Os parafusos estão estragados e as letras começam a cair. O problema é que o governo lá não é muito brilhante, não. Eles pensam que é o deus deles, o Nolop, não é? Que está a comunicar que eles têm que deixar de usar essa letra. O que acontece? Acontece que numa sucessão de letras a caírem, a população deixa de poder dizer essas letras, deixa de conseguir falar normal, de escrever normal, nem podiam escrever com as letras. E o que acontece? Muitos são deportados para a América, também podem ser chicoteados na praça pública e também podem acabar mesmo para o outro lado da vida, só porque disseram uma palavra, né? Pronto. A premissa é incrível. Agora, como é que eles vão resolver aquilo, não é? Como é que eles vão trazer normalidade àquela ilha, não é? Incrível, adorei. O nome, meus senhores, Mark Dunn, que é o autor, ele atingiu a perfeição escrita quando fez este nome. Eu ando há 6 meses à procura de um nome para o meu projeto e ainda não tenho nada, nem uma única palavra. Este homem, 3 palavras. Bastava 3 palavras e ele conquistou tudo. O título do livro, onde o alfabeto desaparece, chama-se Elamenopi. Elamenopi. O nome da personagem principal é Elamenopi. Eu estava bastante entusiasmada no início. Como vocês podem reparar, estava bastante entusiasmada. E é divertida, é uma leitura divertida, porque isto é contado através de cartas. Vocês vão lendo as cartas trocadas pelos habitantes da ilha. E é algo bastante divertido de se ler. E é bastante interessante ver como é que eles reagem à perda das letras e ao como é que se chama? E às leis do governo que são alteradas por causa disso. Muito divertido, incrível, contado de uma forma bastante simples. O problema, número 1, há aqui 3 romances que eu não sei o que estão aqui a fazer. Literalmente não tiveram papel nenhum. Eu não entendo porque é que os homens pensam que só por serem 3 mulheres protagonistas, elas têm que ter um love interest. Não têm, meus senhores. É uma coisa. Eu garanto-vos que uma mulher não precisa de um love interest para ser uma boa personagem principal, ok? Ok, obrigada. Esses 3 romances, deixaram-me pior do que furiosa. Horrível, odeio. A forma como acabou, acho que foi um bocadinho apressada. Sinceramente, acho que se tivesse mais... Acho que vai ter uma cor. Se tivesse mais 20 ou 30 palavras não, páginas, eu achava que ia ser muito melhor desenvolvida a história, porque o final foi um bocadinho apressado, porque chega ao final, eles só têm 5 letras para usarem, e por isso causa um bocadinho de loucura no pensamento dos habitantes, do género, como é que vamos resolver isto, não é? E embora eu entenda o que é que ele quer passar, o que é que ele quer mostrar, faltou muita coisa, foi muito apressado. E eu não gostei
do que é que ele fez com a maior parte das personagens principais, secundárias, e isso não gostei do que ele fez com elas. Não achei que fosse uma boa ideia, digamos assim, tipo, não faz sentido nenhum na minha cabeça, mesmo nestas circunstâncias. Por isso foi um bocado grande desilusão. Dei-lhe 2 estrelas e eu estava a ler, estava tipo, isto é um 4 definitivo. Apareceram os Love Interest, já saiu, uma estrela. A forma como acabou, dá 3 estrelas. Mas é engraçado, é o livro mais anotado que eu tenho. Não sei se... É o livro mais anotado que eu tenho e eu vou fazer um vídeo sobre isto, porque isto... As minhas anotações, número 1, tem que estar no Louvre. Número 2, são feitas para serem vistas por vocês. Número 3, vão animar o vosso dia. Certo e garantido. É o que há. Com isto chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostava de saber se vocês, se calhar, já compraram algum livro este ano. Eu não comprei nenhum, mas foi-me oferecido um, que vou falar noutro vídeo, pelo meu grande amigo Dalton. Muito obrigada. É só isso que eu tenho, pequeno, nem 40 páginas tem, literalmente. Mas eu gostava de saber se vocês já compraram algum livro, se compraram, qual. E também gostava de saber se vocês já começaram a ler, porque é o último dia de janeiro e eu ainda não peguei no livro. Espero que tenham gostado. Se vocês ficarem interessados em saber se eu realmente leio isto, fiquem por aqui. Vocês são sempre bem-vindos aqui. E se viram até agora, muito obrigada. Bye! O problema agora é arrumar isto tudo, não é? Ai, Nossa Senhora.